Estudante, tudo bom? Deixa eu te perguntar, você ficou anos sem estudar e está pensando em voltar? Talvez você já até tenha voltado, mas percebeu uma dificuldade. É como se o seu cérebro não conseguisse lidar com as informações que você está tentando estudar. Se isso é verdade para você, se liga nesse vídeo aqui, porque eu preparei algumas técnicas que vão como se você estivesse aquecendo assim o seu cérebro para que você consiga voltar a estudar, entender cada vez mais, aprender cada vez mais e memorizar cada vez mais, tá bom? Então a técnica que eu vou te passar, ela tem 3 fases, tá? A primeira fase é a fase de atenção. E aí, essa fase de atenção, ela é bem importante, porque quando você começa a aprender, começa a estudar, tá com o livro na mão, começa a ler, a nossa atenção, ela naturalmente, ela tende então aqui está o seu foco, né? Então a sua atenção, você está tentando direcionar ela aqui para o livro, digamos. E aí a sua atenção, ela começa aqui, mas passou alguns minutinhos, ela vai para o outro lado. Aí depois ela vai para o outro lado, aí ela volta para cá, aí ela vai para o outro lado, tá entendendo? Então essa sua atenção, que é tipo um sol, né, radiante, vai para todo lado, ela precisa que você a domine, ela precisa que você a controle. E aí você pode se perguntar, mas Adriano, isso é possível? Olha, eu não sei se é possível por muito tempo. Você vai conseguir fazer isso por pequenos intervalos de tempo, mas esses pequenos intervalos serão hiperprodutivos. Por quê? Porque você vai focar em estudar, em ler o máximo de informação, de conteúdo, de conhecimento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma técnica chamada bloco de tempo. E como é que ela funciona? A gente vai ter 2 fases, um bloco fixo, e aí a segunda fase é a otimização. Como é que vai funcionar? Digamos que o seu bloco fixo que você vai começar seja de 20 minutos. Você vai pegar o material e vai começar a estudar, vai colocar no celular 20 minutos. E aí você vai começar a estudar, vai começar a estudar. Digamos que você consiga 20 minutos de foco, aí você pausa, vai fazer outra coisa, vai levantar, fazer um relaxamento, dar uma espreguiçada, comer alguma coisa, beber um café, e aí depois você volta para mais 20 minutos, se você tiver tempo. Você vai fazer isso por 7 dias. Depois você vai otimizar. Essa otimização é você pensar em como que você vai aumentar esses 20 minutos. Digamos que você aumente de 10 em 10 minutos. Aí você, nessa próxima semana, você vai estudar por blocos de tempo de 30 minutos, por mais 7 dias e vai voltar a otimizar. Essa ideia, ela funciona muito bem porque ela vai treinar o seu cérebro a ficar focado. Quando você tenta ficar focado, existe um esforço que você precisa conseguir realizar. Mas como você está anos sem estudar, seu cérebro já perdeu um pouco dessa capacidade de ficar concentrado lendo, ficar concentrado vendo aula. Então a todo momento você fica, o que está acontecendo no meu celular? O que está acontecendo ali? Eu tenho que limpar, eu tenho que pagar isso, tenho que fazer isso. Você está pensando em 1 milhão de coisas, mas não está pensando nos seus estudos. Como é que você faz para somente pensar nos seus estudos? Você reduz o bloco de tempo, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, até você bater aquela meta que você deve ter sobre quanto tempo você está pretendendo estudar. Quer fazer a sua faculdade agora, depois de adulto? Então, pense sobre isso daqui. O primeiro A do nosso método é a parte da atenção. O segundo A do nosso método é a parte da anotação. A anotação, você provavelmente já anota frequentemente no seu dia a dia, mas eu recomendo uma técnica de anotação que vai fortalecer as conexões entre as informações que você já sabe, que já estão aí na sua cabeça, e as informações que você ainda não sabe. O que a gente está tentando fazer aqui? Então, a gente tem aqui uma nova informação, que é o que você está tentando aprender. Essa nova informação, ela tende a ser esquecida com uma facilidade muito grande. Então, você estudou hoje e amanhã as coisas já estão difíceis de serem relembradas. Então, o que você faz? Você dá uma hackeada, digamos assim. Você cria uma conexão entre uma informação, vamos chamar de informação velha, ou informação antiga, tá? Que é o famoso conhecimento prévio. Então você vai criar essa conexão
entre a informação nova e a informação velha. E como é que você vai fazer essa criação? Você vai utilizar a técnica de anotação específica para isso. Quer dizer, então, Adriano, que eu tenho múltiplas maneiras de utilizar a técnica de anotação? Isso, exatamente. Quer dizer que a anotação, ela pode ser feita de maneiras diferentes, ela pode ser feita com objetivos diferentes, entendeu? Qual que é a maneira que eu recomendo que você faça a anotação? Você vai pegar uma folha, a sua folha de caderno, você vai dividir ela ao meio. No primeiro lado você vai escrever captura e no segundo você vai escrever criação. Durante a aula, quando você estiver lendo, quando você estiver estudando, as anotações que você fizer vão ser feitas aqui na parte de captura. Você vai escrever, 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 escrever e blá blá blá. Depois da aula, quando acabar a aula, quando acabou o capítulo, acabou o vídeo, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte de criação e você vai usar uma fórmula chamada, e isso quer dizer que você vai ler o primeiro parágrafo aqui da sua anotação e vai, com as suas próprias palavras, você vai escrever aqui. Tá entendendo? Você vai ler, de preferência em voz alta, tá? Você vai ler e vai. Isso quer dizer que... e vai anotar. Ah, então essa é a fórmula de Bhaskara, né? Ah, isso quer dizer que agora eu consigo calcular x, y, z. Fazendo a anotação dessa maneira, você vai conseguir criar informações, ou seja, criar conexões entre a informação nova e as informações antigas. Você está forçando aquela memória que você tem uma familiaridade, porque você estudou no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, tá? Então você tem algumas informações da sua vida normal e você vai tentar trazer essas informações da superfície da sua memória. O R aqui do nosso método é a técnica da reflexão. E o que isso quer dizer? Quando você aprendeu uma nova informação, ou seja, você memorizou aquela informação, essa informação ela faz parte agora do seu repertório. Mas o que acontece? Normalmente, quando você não utiliza essa informação, ela é esquecida. E olha só, normalmente, quando você está na faculdade, quando você está no ensino formal, você consegue fazer essa revisitação do material através de exercícios, através de apresentações de trabalho, através de discussões. Mas se você estiver voltando a estudar e não está ainda fazendo essas atividades, um bom substituto é a reflexão. Para fazer a reflexão, você pode usar qualquer tempo que você tenha disponível, você pode utilizar o momento que você estiver fazendo uma tarefa, que eles chamam de tarefa morta, é um nome estranho, mas funciona, que é assim, estou lavando as vasilhas, não preciso pensar em nada, só estou lavando. Estou fazendo a caminhada, não preciso pensar em nada, só estou caminhando. Você vai e vai pensar sobre o que você está ou o que você estudou, tá bom? E aí, para pensar, você responde perguntas básicas. O que é, por quê, quando, onde e por aí vai, tá? Você estudou, digamos, geometria plana. O que é geometria plana? Por que geometria plana utiliza os quadrados ou o triângulo e blá blá? Quando que foi descoberta a geometria plana? Onde que foi descoberta? Tá entendendo? Não precisa necessariamente saber responder. É você mesmo, como autodidata, fazer perguntas a respeito dos tópicos, dos assuntos que você estudou. Ah, o que é a psicologia? Ou o que é a personalidade humana? O que é a memória no cérebro humano? O que é, tá entendendo? Por que que eu esqueço que eu estudo? Por que que eu anoto, mas nunca reviso? Por que que eu não consigo utilizar as informações que eu estudei, né, para falar aqui do meu campo? Me entende? Então, essa reflexão é algo que é como se fosse um hack que você pode utilizar e fortalecer ao longo da sua rotina diária. Você não precisa necessariamente sentar para fazer reflexão. Você pode fazer enquanto limpa alguma coisa, você pode fazer enquanto você está indo de um lugar para outro lugar, e é o tipo de técnica, é o tipo de estratégia cognitiva que vai aumentar o seu controle sobre aquela informação. Sabe aquelas situações onde você tenta falar sobre algo e não consegue? Então, isso quer dizer que, né? Isso quer dizer que você não tem controle sobre aquela memória, não tem controle sobre... Você não treinou recordar essa informação. Sabia disso? Você pode treinar
recordar informações para poder apresentar, para poder falar sobre, beleza? Então, ao fazer isso, você que está voltando a estudar vai dar aquele boost, né? Vai aquecer o seu motor cognitivo e vai conseguir aprender cada vez melhor, com mais eficiência, ampliando o seu repertório de informações, de aprendizados, que você hoje estava achando que estava difícil de estudar e de entender, porque você ficou muito tempo sem estudar, mas agora, aplicando isso daqui, você vai notar que a cada semana vai ficar melhor, cada semana vai ficar mais rápido para você. E se você quer acelerar ainda mais a sua memorização de assuntos, eu recomendo o meu livro, com 3 dicas para memorizar facilmente que você estuda. É um livro bem curto, menos de 50 páginas, com umas dicas práticas para você ir lá e implementar ainda hoje nos seus estudos. Coloquei o link aí na descrição. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, se inscreva no canal e continue estudando e aprendendo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!